Essa live vai ser um pouco sobre a minha trajetória na psicologia. Não posso falar de outras trajetórias, mas da minha, né? Vamos falar um pouco sobre as dificuldades, os erros mais comuns, né? E também os prazeres encontrados na clínica. Vou esperar um pouquinho o pessoal chegar, né? Coisa de um minutinho. E fiquei muito feliz com a participação de todos na pequena enquete, né? Sobre possíveis dúvidas nessa trajetória da psicologia. E confesso que foram tantas perguntas que eu fiz uma pequena pesca, né? Coloquei as perguntas estruturadas de uma maneira mais organizada. Quem me conhece um pouquinho sabe que eu gosto um pouco de didática, né? Para facilitar um pouco essa troca de conhecimento. Então, muito obrigada quem já chegou. Vou esperar só mais um minutinho. Gabriel, Maiana, Miele, muito obrigada, gente, por estarem aqui. E, bom, vou logo falando então como foi que eu estruturei esse momento de hoje. Pensei aqui, como foram muitas perguntas sobre essa questão da trajetória na psicologia e das mais diversas possíveis, eu dividi em 5 blocos. O primeiro bloco sobre a minha trajetória em si, né, o que eu trilhei até aqui, porque tiveram muitas perguntas pessoais em relação a isso. Um segundo bloco sobre a clínica, escolha de abordagem, dificuldades iniciais, como fazer, como não fazer. Terceiro bloco sobre a minha percepção do que seria um bom psicólogo, e aí também, se quiserem, né, dar dicas, o que vocês gostam, o que vocês não gostam, para o que se forma esse bom psicólogo clínico. E lembrando, aqui eu estou falando sempre de psicologia, vou falar de psicologia clínica, porque afinal é onde eu me sinto em casa, é onde eu trabalho e por aí vai. Quarto bloco será sobre os erros mais comuns, né, que eu detecto, né? Podem ter muitos outros, posso deixar passar aqui alguns outros, mas os erros mais comuns que eu detecto nos psicólogos e estudantes de psicologia, que eu acho que muitas pessoas que perguntaram eram estudantes de psicologia. E 5, eu coloquei curiosidades, que foram perguntas meio aleatórias, que eu não consegui elencar nesses blocos. E aí, né, nesse último bloco, curiosidades, eu acho que vale a gente abrir aqui para perguntas e vocês fiquem à vontade, a gente vai trocando ideia, acho que vai ser bacana. Então, como dito, vamos tentar pegar esse espaço para dividir nesses 5 pontos. Espero, como sempre, que esse diálogo seja frutífero, que sirva para alguém, que não seja simplesmente um entretenimento. Já tem muita coisa aí para a gente se entreter, né? Então, que seja de alguma maneira frutífero para quem tem curiosidade nesse universo da psicologia. Então, estou olhando aqui para a minha pesca do primeiro bloco sobre a minha trajetória. Eu acho que vale, então, me apresentar um pouco nessa parte. De maneira geral, acho que a maioria aqui sabe. Mas, enfim, eu passei no vestibular em psicologia. Aliás, antes, vou dizer quem eu sou e como eu cheguei até lá, né? Hoje, eu sou psicóloga, né, graduada, atuo em psicologia clínica em tempo integral, tenho mestrado em psicologia social e graduei na Universidade Federal do Ceará. Meu mestrado também foi na Universidade Federal do Ceará. Atualmente, eu faço doutorado na Faculdade de Medicina também da Universidade Federal do Ceará, em saúde pública. E a minha primeira pós-graduação foi uma coisa que aparentemente não tem nada a ver, que foi política e relações internacionais. Depois eu fiz uma pós-graduação em psico-oncologia. Depois eu fiz pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental. Fiz pós-graduação que terminei esse ano em psicologia positiva. E atualmente estou na quinta pós-graduação, que é em filosofia, né? Paralela a isso, também fiz formação em psicanálise. E aí, quando a gente estiver no bloco 2, que é da clínica, a gente fala um pouco sobre essa questão da escolha da abordagem e vou relatar como se deu essa mudança de abordagem para mim, que é uma questão para muita gente, né? Assim, essa escolha e a mudança. Então, vamos lá. O curso de psicologia não era a minha primeira opção. Eu passei no vestibular em 2005 e em 2005, ainda o vestibular na Federal, ele tinha 2 fases, né? A segunda fase eram as específicas. Em psicologia era biologia e história, salvo engano. E eu passei o ano, eu queria letras. E eu passei o ano todo, não fiz nenhuma aula de específica, porque eu queria letras e eu sempre fui de turma especial. Então, para o nível de estudo que a gente foi acostumada a vida inteira,
talvez não fosse tão desafiador passar no vestibular para letras naquela época, né? Dado o histórico que eu tinha no colégio. Então, o meu terceiro ano foi muito tranquilão, muito. Fui viver outras questões, né? Que não me arrependo. Mas, quando chegou naquela época, pô, mas será? Faço ou não faço? E resolvi me inscrever para psicologia, sem ter feito nenhuma aula de específica. Quando não esperava passar, e aí eu fiz letras, prestei letras na estadual, psicologia na federal e psicologia também numa faculdade particular. Quando eu vi, eu passei em todas, passei nas três, não poderia me inscrever em um estadual e um federal. E eu, mas será? Psicologia é tão difícil de passar, eu dei essa sorte aqui de ter passado, eu acho que eu vou cursar, se eu não gostar eu saio e faço letras. E entrei, sendo que na federal, aqui, não sei como é nos outros estados, mas você pode passar para a turma do primeiro semestre ou para do segundo semestre. E eu passei para essa turma do segundo semestre, então eu ficaria um semestre sem fazer nada. E eu estava muito inquieta se eu ia querer psicologia mesmo ou não, porque eu amava fazer terapia, né? Eu faço terapia há 23 anos, mas eu não sabia se eu iria querer ser terapeuta, né? Querer trabalhar com psicologia era outra história. E eu fui nesse primeiro semestre de ócio, eu fui cursar psicologia numa universidade particular, para ver o que era, se valia a pena ou não, porque dependendo se eu não gostasse, eu já me mandava e já ia fazer letras ou outra questão. Bom, então foi assim, né? Eu fiz esse primeiro semestre nessa faculdade particular, amei, continuei na pública e também por outras questões também. E gostei muito, mas e como é que foi um pouquinho dessa trajetória durante o curso, né? Ainda nesse primeiro bloco aqui pra gente. No meu segundo semestre, eu consegui uma bolsa de um projeto que incluía pesquisa, ensino e extensão. Então, eu tive ao longo da faculdade acesso a muito grupo de estudo, a espécie de monitoria, né? A gente dava cursos, enfim, eu tive uma formação que eu pude transitar por ensino, né? Por experiência de ensinar, experiência de pesquisar e experiências de cursos de extensão, que foi a que eu tive menos, assim, né? Também ao longo da faculdade, e eu gostava muito, eu deixei essa bolsa, eu fiquei com ela quase até o final do curso, eu só deixei a bolsa porque eu fui morar na França e até então a minha abordagem era psicanálise lacaniana e eu fui estudar francês para ler Lacan em francês, que era uma coisa que eu tinha muito desejo, porque a gente sabe que às vezes as traduções não são tão adequadas e fui cumprir essa meta, voltei com a minha proficiência em francês. E na época é tão curioso, e hoje em dia atendendo, né? Muitos jovens, quando eles vão fazer o intercâmbio, eles ficam morrendo de medo porque vão atrasar o semestre. Gente, melhor coisa do mundo, experiência incrível, agrega demais um semestre, se formar um semestre mais tarde, mais cedo, na minha trajetória, na trajetória das pessoas que eu acompanho, não faz muita diferença não. Agora a bagagem que você consegue nesse semestre, ela faz um diferencial danado, né? E assim, também, né, como dito, e aí vou aproveitar nessa parte da trajetória, já responder algumas questões que colocaram na caixinha em relação a essa questão de conciliar, antes de ir para a próxima, que é a parte clínica, né, como conciliar a vida acadêmica com a clínica. Perguntaram se eu queria ser professora, se eu estava fazendo doutorado para ensinar. Não, eu fico muito honrada de já ter recebido alguns convites de universidades, faculdades aqui de Fortaleza para lecionar, para dar aula, mas um dia foi o que eu queria, mas hoje em dia não cabe mais nos meus planos tanto. Para mim hoje não compensa, nem financeiramente, nem na qualidade de vida que eu tenho, me dedicar um turno, uma carga horária para a docência, né, para ensinar. Então essa parte acadêmica que eu trilho, né, de pós-graduações, de mestrado, doutorado, é realmente uma satisfação pessoal, que agrega muito mesmo em conhecimento, sim dá um respaldo na clínica, mas eu não tenho por hora, pode ser que eu mude de ideia, né, com o tempo, mas por hora não compensa para mim de maneira alguma. Bom, então esse foi mais ou menos a trajetória para a gente ir para a parte da clínica, né? E também, né, como é que, assim, como era psicanálise, e psicanálise lacaniana, e aprendi francês e tal, e depois de um tempo eu resolvi que não, quero ler Freud no original. E foi aí que eu fui para a Alemanha, né? Fiquei quase um ano lá. Também tirei a proficiência, meu alemão hoje é mais enferrujado que não sei o quê, porque tem muito tempo, e eu não pratico alemão, mas também foi no intuito de ler no original.
né, de não passar pela tradução, que se perde muita coisa, enfim, preciosismo. Bom, então mais ou menos por aí que estamos. Então vamos para o bloco 2, olhando aqui para a minha pesca, que é da clínica, né? Como foi algumas perguntas que fizeram, né? Como foi que começou, a abordagem de escolha, por que mudou, dificuldades iniciais, enfim, planos de saúde, perguntaram um monte de coisa. Eu sempre fiz terapia, como dito aqui no início, né? Sempre, vírgula, desde os 9 anos, quando meus pais se separaram, minha mãe me colocou na terapia e eu amava, era um espaço muito seguro para mim, era um espaço de fala muito livre. Então, quando eu entrei na faculdade, eu já sabia que se eu quisesse trabalhar com psicologia, porque a psicologia tem vários ramos e aqui não é uma live para falar sobre isso, né? Mas você pode atuar em hospital, em escola, em empresa. Mas eu sabia que se eu fosse trabalhar como psicólogo, seria como psicóloga clínica. Inclusive, na época da faculdade, eu cheguei a fazer fui me candidatar no estágio em empresa. No primeiro dia eu pedi para ir embora. Eu fiquei uma semana, porque não é meu estilo mesmo, talvez fosse uma questão da empresa, não era meu estilo. Então, estou muito feliz assim de ter tido o caminho que eu gostava mesmo, que era a clínica. Como é que se deu a abordagem primeira, que tinha sido a psicanálise, que foi a primeira formação que eu fiz, né? O meu terapeuta, ele era psicanalista, ele era lacaniano, e eu gostava muito, muito mesmo. Então, funcionava, e é muito rico, né? É preciso ter um respeito enorme para a psicanálise, porque devemos todas as linhagens de psicologia hoje, as teorias, as abordagens, devem um pouco à psicanálise, sim, né? Muitos conceitos, sendo que, como é que se deu para mim essa mudança de perspectiva? Em 23 anos aí de terapia pessoal, eu passei por várias abordagens, né? Fiz com transpessoal, com junguiano, com analista lacaniano, kleiniano, cognitivo, enfim, fiz com um monte. Então, eu conheci um pouquinho como é na prática várias abordagens, teorias, né? E para mim, a psicanálise lacaniana fazia muito sentido e tenho um respeito muito grande, né, pela psicanálise. Mas um dia em 2015, eu estava numa clínica que tinha uma espécie de plantão psicológico, sabe, gente? E é até bom, vou abrir um parêntese aqui, porque às vezes a pessoa fala assim, às vezes a gente diz, não tem vaga, mas a gente bota um nome na lista de espera que depois tem. Porque a gente acha que terapia é só um tipo de atendimento, mas normalmente a gente tem 3 tipos. Uma que é uma terapia, e falando grosso modo, que é a terapia continuada, que é aquela realmente a pessoa, ela faz, ela não tem pretensão de sair, ela vai mudando as metas, as pautas dela ao longo do caminho. Tem um atendimento mais breve, que são esses os casos que a gente encerra, né? Que são pessoas, às vezes, que pegam 12, 16 sessões para uma demanda pontual, algo de sofrimento psíquico intenso, mas uma resolução de conflitos. E tem uma modalidade que é plantão psicológico, que ainda tem muito estudo a ser feito, mas eu acho que pelo nome dá para muita gente entender que é a pessoa em crise, ela chegar, eu preciso de atendimento, né? E eu estava nessa clínica, nessa espécie de plantão psicológico, e chegou uma pessoa com uma demanda muito pesada, né? Era uma depressão pós-parto gravíssima, e ela chegou querendo, né, assim, gatilho para alguém, ok, só assim, então se alguém for mais sensível, ela estava querendo, foi para lá, o marido a levou porque ela queria matar o filho recém-nascido. E naquela hora, e eu tinha um respeito a um método muito grande na psicanálise, né? Eu tento tudo, quando eu me proponho a fazer, eu pretendo fazer direitinho, e eu tinha muito respeito àquele método. E eu vi que ali, em situação emergencial, que me colocaram, eu estava lá e me jogaram tu tá aqui, vem, faz parte desse plantão. Eu vi que o método da psicanálise não iria me ajudar tanto nessa parte técnica. Não estou dizendo que a psicanálise não é maravilhosa, não estou dizendo que não tem que não é efetiva essa pessoa depois de descobrir as raízes porque ela passou por isso. Mas eu senti falta pela primeira vez de uma técnica emergencial. E daí eu já estava estudando o TCC por curiosidade. Vocês veem que eu estudo um monte de coisa nada a ver por curiosidade. E eu comecei, caramba, eu preciso talvez de mais técnicas.
para atendimentos pontuais, para atendimentos emergenciais, situações de crise. E eu não via na psicanálise, por exemplo, técnicas de respiração para quando a pessoa tivesse um ataque de pânico, ensinar essa parte, né? Na minha formação, pode ser que outros cursos tenham tido, mas na minha eu não passei por isso. Ensinar no controle, técnicas para uma pessoa que está numa crise de ansiedade, como uma pessoa que está com despersonalização e desrealização, ela pode voltar. Enfim, eu sentia muita falta disso, de coisas mais pontuais. E aí eu comecei a me debruçar na cognitivo-comportamental e fez muito sentido para mim. E acho que se eu não tivesse, talvez, estudado psicanálise antes da cognitivo, talvez o meu manejo clínico ficasse até a desejar, porque a psicanálise ela me habilitou a ter uma escuta muito, né, muito minimalista para alguns detalhes, né? Perceber, o Lacan trabalha muito com a questão da linguagem, então perceber o vocabulário utilizado, perceber os atos falhos, os lapsos. Então isso foi muito bom, que eu tinha essa bagagem da psicanálise. E quando veio a TCC, já teve um outro olhar mais técnico, mais estruturado, também a questão das pesquisas científicas. É muito difícil você realizar pesquisa científica em psicanálise, então quando você vai fazer pesquisa é realmente mais na TCC. Vocês sabem que eu gosto dessa parte acadêmica. Então, por tantos motivos que talvez eu ficasse a hora inteira aqui da gente, só nesse ponto, a gente combinou de falar de 5 pontos, esse é o 2 da clínica, né? Não vale destrinchar mais, mas teve então essa migração da psicanálise para a TCC. Bom, ainda no ponto 2, estou olhando aqui para minha colinha, a questão de como foi que eu decidi fazer a clínica. Tinha dúvida, sabia que era clínica, porque gostava, tinha muita experiência como paciente, mas eu ficava naquela, será que eu vou dar conta? Será que eu não vou? Eu quero mesmo. E aí eu já contei essa história até nos stories, né? Que foi do meu analista na época. Não tô dizendo que ele fez certo, porque eu era muito nova, né? Não tô dizendo isso. Mas foi efetivo, funcionou. Eu ficava na dúvida, será que dá certo? Será que eu vou ter jeito aqui? E ele me deu um livro que era Os 120 Dias de Sodoma, do Marquês de Sade, que é um livro com coisas pesadíssimas, com imoralidades, com torturas, com um monte de coisa horrível. E ele me deu e falou alguma coisa do tipo, bom, se você conseguir ler sem se chocar muito, ou entendendo que, né, o absurdo existe, você está pronta. Então eu li aquele livro que mexia com alguns valores meus e tinham coisas assim tremendas. Fica a dica para quem quiser uma coisa que balance 120 dias de Sodoma. E quando eu terminei, ok, se eu consigo ler isso sem grandes interferências dos meus valores, talvez eu esteja apta a escutar escutar outras pessoas sem grandes interferências dos meus valores, né? Sobre a questão da dificuldade, assim, e agora sobre a montagem da clínica mesmo, que também perguntaram aqui, né? Bom, a clínica, isso pode ser que outras pessoas tenham outras visões, mas para mim, a clínica ela ainda é um ambiente de muitos privilégios. Em que sentido? Você, recém-formada, você montar uma clínica, ou você ter dinheiro para pagar um aluguel, de início você não vai ter pacientes, né? De início é um investimento, né? É um investimento, e não necessariamente vai voltar. Então, se você não tem uma rede de apoio, se você não tem um amparo, se você não tem certos privilégios, talvez seja um percurso muito mais difícil. Não estou dizendo que não dê certo, mas é muito mais fácil para quem tem certos privilégios, como pagar um aluguel sem você ter renda ainda. Isso é uma coisa básica, mas precisa ser dita, né? Que às vezes as pessoas acham que eu vou me formar e vou ter minha clínica e já vou ganhar dinheiro. Não, até porque em psicologia ainda tem outra questão. Por exemplo, se você se forma em nutrição, vou pegar um exemplo aqui da nutrição, você pode chamar seus amigos para atender, eles vão fazer teu marketing, vão te ajudar. Em psicologia você não vai atender amigos, você não vai atender familiar. Então a construção da sua clientela, ela é muito vagarosa, ela é muito artesanal, precisa de muita paciência, né? E eu iniciei a clínica, né, não compartilhada, né, com outras duas amigas. Era uma clínica que eu acho a sala horrorosa. Tinha até uma pia dentro da sala, era que antes era de um massoterapeuta, era horrível. Mas dividindo, né, os turnos, porque não tinha cliente, né?
E aí, aos poucos, fazendo um bom trabalho, opa, lotei meus turnos nessa sala, aluguei outro turno de outra sala. Quando eu vi, eu aluguei outro turno de outra sala. Quando eu já estava alugando 3 salas, foi que eu fui ter o meu espaço. Porque eu alugava 3 salas diferentes para poder. E eu vi que já estava preenchendo todos. Então não é uma coisa da noite para o dia, não é por aí. Também, assim, dificuldade, deixa eu ver aqui, tô olhando aqui para as perguntas, abordagem com a mudança. Bom, nunca trabalhei com plano de saúde, entendo que tem pessoas que trabalhem, mas não compactuo com a política deles, nunca trabalhei, e algumas pessoas podem argumentar, mas é bom para captar cliente no início, né? Existem mil outras maneiras de captar clientes. Para mim, não pega bem compactuar com isso que eles fazem com os profissionais, né? Então, vai fazer trabalho social, vai fazer alguma outra, se insere em grupos voluntários, o que for, né? Faz preço social, o que é que seja, mas plano de saúde eu nunca trabalhei e não fez diferença na minha trajetória, né? Uma coisa que eu fiz, que ainda nessa clínica, para aproveitar e dar dica para quem é estudante, quando a gente é estudante de psicologia e a gente opta pela parte clínica, a gente atende na faculdade, né? E aqueles atendimentos, eles são preciosos. E quando eu fui encerrar meus atendimentos na faculdade, né, muitos pacientes falaram, eu queria tanto continuar com você, me avisa quando montar a clínica, não sei o quê, ou continua a me atender. E assim eu fiz. Então, por um tempo, os pacientes que haviam pedido para eu atender depois, quando eu montei a clínica, né, dividia, eu chamei os pacientes que eram do projeto social da faculdade, ou seja, eles não tinham renda. Mas nessa trajetória é tão linda, tem paciente que na época também era estudante, na época da faculdade, e que até hoje faz terapia e paga o preço inteiro, consegue hoje em dia pagar o preço cheio, porque nessa trajetória em que eu fui me formando e a pessoa também, ela conseguiu se formar, conseguiu fazer seu mestrado, é diretora de não sei o quê, então essas coisas vão mudando. Também essa questão de atender projeto social, na minha trajetória, também foi muito bom, porque eu atendia muitos estudantes de cursinho, né, bolsistas. E às vezes o bolsista, né, que tem ali aqueles problemas de ansiedade, muito comum ali, quem vai fazer Enem com problema de ansiedade e tal, e você consegue fazer um trabalho bem feito, ok, ele não conseguia, né, os estudantes não conseguiam pagar um valor, era um valor social ali no comecinho. Porém, os colegas deles de colégio poderiam pagar um valor inteiro. Então, você fazia um trabalho bem feito com a pessoa num projeto social, mas essa pessoa te encaminhava pessoas que poderiam pagar o valor da sua sessão cheio, né? Então, existe uma certa paciência, um trabalho artesanal e um trabalho bem feito para você chegar numa clínica cheia, né? Viver somente de clínica e viver muito bem, melhor que todos os concursos, mas é um caminho que demanda talvez o que a gente conversou de os privilégios iniciais, né, de espera. Quem tem fome, quem tem necessidade, não pode esperar a sua clínica lotar. Então, isso é um pouco problemático na psicologia. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui da parte da clínica, dificuldades iniciais. Ok, acho que foi mais ou menos isso da parte da clínica. Vamos lá para o terceiro bloco, que é só dar uma olhadinha já nas perguntas aqui, mas lembrando, algumas perguntas eu vou colocar, se não forem ainda do bloco 3 e 4, que é a questão do bom psicólogo e erros comuns, eu coloco no bloco 5, que são curiosidades. Então, vou só dar uma lidinha para ver onde é que a gente vai. Levou quanto tempo? Ok. Tanto profissional. Ok. Sim, a Cecília está falando aqui que ainda é uma profissão elitizada. Sim, concordo, né? Mas eu acho legal esses projetos sociais que dão acesso para outras pessoas, inclusive, né? Eu nem comento muito sobre isso, mas já que a gente está aqui, quem já tentou aqui ser atendido por mim sabe que há algum tempo eu só recebo o nome para fila de espera. Que aí eu vou colocando justamente naqueles casos que vão se encerrando, que são às vezes a pessoa junta a grana para fazer um tratamento específico. Então esses casos eles vão se encerrando, não são pessoas de terapia continuada, e eu vou colocando novas pessoas. Mas há algum tempo, até hoje, né, eu estou atendendo lideranças por valor, né, nenhum, no caso de lideranças comunitárias, né, e acho necessário que os colegas também prestem esse apoio à comunidade, né, entender que o nosso trabalho ele é social, sim. Muitas pessoas vão ter acesso a pagar e muitas pessoas não têm.
E não custa muito para a gente reservar 2, 3, 4 horas por semana para atender quem não tem acesso. Você vai fazer um bem danado aos outros, isso fomenta, assim, enfim, é do valor de cada um, né? Bom, vamos para o tempo. E sim, em relação ao tempo, para quando alguém perguntou do tempo para a clínica começar a lotar, isso depende de cada pessoa, depende da sua dedicação. E no meu caso era muito aquela questão dos turnos. Lembra que eu falei que eu dividia a sala? Então um turno era muito fácil de lotar. Aí vai para outro turno. Então quanto mais acesso você tem, né, a salas e tal, mais fácil você fica até para oferecer para os seus clientes. Não, qual horário que você quer? Eu posso qualquer horário. Então, inicialmente, uma pessoa mega privilegiada, que não foi meu caso, que ela já se forma com a clínica dela. Qualquer horário que alguém quiser, ela pode atender. Então, ela vai lotando muito mais fácil do que alguém que tem só ali um turnozinho limitado, que tem que compatibilizar o horário dela com o horário do outro. Né? Depende também lotar com preço cheio ou não. Como eu disse no início, eu atendi as pessoas do projeto social da minha faculdade. Né? E algumas até hoje eu tenho contato, sou muito feliz por isso, né? Então, continuando. O que é que eu acho assim, muitas pessoas perguntaram sobre a figura do bom psicólogo. O que é que faz um bom psicólogo? Como é que é? Lembrando, eu tô falando aqui, gente, da minha opinião, que às vezes tem gente que pulou a interpretação de texto na vida e, mas disse isso e aquilo. Então, na minha opinião, eu não vejo um bom psicólogo sem ser psicólogo clínico, né, sem ele ser muito terapeutizado. E ser muito terapeutizado não é ser Buda, Zen, não é isso não. É ter intimidade com o setting, é ter intimidade com aquele espaço clínico, é ter intimidade, o que é que um terapeuta já usou comigo que eu gosto, que eu não gosto, o que é que fulano já usou comigo que me fez ver as coisas de outro lado, o que é que fulano fez comigo que me gerou resistência. Então essa intimidade com o setting, para além da sua resolução do que é seu, o que é do outro, né, porque isso também se mistura, você vai escutar todos os tipos de demandas que tocam nas suas feridas. Então a pessoa tem que ser muito terapeutizada. Então eu não acredito, né, não encaminho, não tem como, para mim, um psicólogo que não faz terapia, ele está atendendo. É claro que eventualmente a pessoa dá um tempo da terapia, ela vai fazendo, né, como gestão, o passar do tempo, você não tem demandas emergenciais, você vai fazer avulsas, uma vez por mês, 15, 15 dias, tudo bem. Mas um terapeuta que não tem experiência como paciente, isso não tem como para mim. Depois, um psicólogo bom, na minha visão, ele tem que ter um conhecimento interdisciplinar. Você não vai conversar com... O DSM é como se fosse a nossa bíblia, né? Assim, dos transtornos psicológicos e psiquiátricos. Você não vai conversar com um caso clínico só com patologia, não é isso. Você está conversando com um ser humano, que é riquíssimo. Então, se você não tem conhecimento, se você não tem repertório, se você não entende qual é o contexto social daquela pessoa, você não desenvolve. Né? Então, você ter conhecimento interdisciplinar no o que eu acho precioso, sociologia e filosofia. Porque cada pessoa que chega ali, ela tem uma visão de mundo, ela tem uma construção visões do que é, do que não é, quem é Deus, quem não é, de onde vim, para onde veio. Você ter repertório sobre isso é incrível. Sociologia, porque a psicologia e a sociologia, elas falam diretamente. Então, eu vejo muito psicólogo que às vezes está só no tirar 10 e esquece que esse tirar 10 não vai te dar um respaldo clínico de maneira alguma. Não estou dizendo que não tem que tirar 10, inclusive na minha trajetória, né, até nem podia tirar nota baixa, porque como disse no primeiro bloco daqui da gente, eu fui bolsista a faculdade inteira, então nem podia. Eu fiquei de final em uma matéria, que foi no último semestre, a fisiologia da gente era no segundo semestre, e eu adiei até o último, não, o penúltimo, porque era totalmente descabido, era para estudar sistema urinário, eram umas coisas que na época não tinha o menor sentido para mim. E eu fiquei de final, passei e tal, mas enfim, mas não é aquele conhecimento técnico único que vai lhe fazer ser um bom psicólogo. Então, então tem que ter também repertório. Falei aqui dessa interdisciplinaridade, que eu acho nobre, sociologia e filosofia, mas repertório de maneira geral. Você imagina se você não tem repertório? Sei lá, a gente atende magistrados, pessoas muito cultas, e elas vêm falar com você, elas não vêm falar só dos sintomas delas, elas vêm falar de outras questões. E aí nessas outras questões, no cotidiano, os sintomas, as angústias, as visões de mundo, elas vêm aparecendo. Então, se você não tiver repertório para manter aquela linha de conversa até você pescar algumas questões,
Não sustenta. Como é que uma pessoa sem repertório vai atender, sei lá, o exemplo, vai atender um magistrado? Como vai atender um juiz? Como vai atender um cara mega culto, um professor? Como, se você não tem repertório? Então, não se você está pensando em fazer psicologia, porque eu gosto de conversar, eu gosto de, sei lá, mas se você não tem repertório, eu sinto muito. Cria, né? Vai atrás. Criar repertório é ler muito, é ver filme, série, tudo isso faz parte de um arcabouço para você ter realmente repertório para conversar. Porque o paciente não vai chegar para você simplesmente uma descrição de sintoma como se ele fosse um caso clínico. Ele vai falando da vida dele, das vivências, das experiências, e você vai utilizando às vezes o mesmo repertório e vai pegando o que é do seu interesse, vai montando aquele quebra-cabeça do caso clínico. Cada um no seu estilo, cada um nas suas técnicas, mas é por aí. Também ainda em relação a essa figura do bom psicólogo, tem que ter uma cabeça aberta. Não, se você é psicólogo, estudante de psicologia, você tem o que a gente chama de uma rigidez cognitiva, isso é o certo, isso é o errado, amigo, você não está no lugar certo, né? Você vai interferir negativamente no caso do seu paciente, você vai se deparar com visões de mundo diametralmente opostas às suas. Então você tem que ter uma cabeça aberta até para escutar, para poder, então aqui para não se chocar. Lembra no primeiro bloco que o psicólogo me deu o 120 dias de Sodoma? Entendeu? Tenha a cabeça aberta porque histórias vão surgir, outros mundos vão aparecer. Então a gente tem que ter sim essa flexibilização. E um outro ponto que eu coloquei aqui, espero que me entendam bem, vamos lá, não pular a cadeira de interpretação de texto da vida, que é uma postura. Em que sentido? Ter bom senso. Gente, eu já vi de tudo, né? Assim, já ouvi de tudo de relato em relação a psicólogo. Agora em atendimento online, eu ouvi dizer de psicólogo que está comendo xilito, gente, na hora dos atendimentos. Não rola. Psicólogo que, infelizmente, né, tem que, às vezes, trabalhar em outro canto o dia inteiro. E aí, quando chega na clínica à noite, a higiene pessoal está deixando a desejar, isso afasta o paciente. São coisas que, às vezes, tocam no... Pode parecer uma bobagem, pode parecer uma futilidade, mas o paciente deixa e vai relatar em outros settings terapêuticos essas vivências, né? Também uma questão, às vezes, uma postura, às vezes, muito não, não científica, né? Uma postura muito holística demais. Eu não sei se o seu cliente, ele tem... Você vai ter credibilidade com o seu paciente quando você apresenta certas posturas. Também, em rede social, eu vou falar depois dos erros comuns, tem psicólogos que têm alguns posicionamentos que são terríveis. Já mandaram mensagem, porque meu psicólogo defende fulano de tal, político. Não é compatível com a tua profissão, sabe? Algumas coisas. Então, assim, tem que ter bom senso, essa dosezinha de... E aí, quando eu falei que, para mim, na minha visão, posso estar errada, mas é o meu posicionamento, você tem intimidade com o setting terapêutico, é incrível, é muito para você ver o que lhe agrada e o que não lhe agrada também. Se eu chego numa sala, postei hoje a questão do aroma de pitanga, né? Se eu chego na sala, ela tem um cheiro, tem uma experiência. Eu chego na sala que ela tá suja, ela não tá legal, né? É tudo meio arranjado, o psicólogo chega atrasado. Não dá. São coisas tão básicas, mas por incrível que pareça, a gente não é ensinado isso na faculdade. Não ensina o estudante de psicologia a ganhar dinheiro, a ter uma profissão de psicólogo clínico. Pelo menos não na minha faculdade. E eu ficava muito espantada que a faculdade que eu estudei, ela foi considerada uma das 10 melhores, ela está entre as 10 melhores faculdades do Brasil. E eu lembro que alguns amigos estavam celebrando isso e eu, gente, imagina o resto. Porque e aí eu vou agora aproveitar essa deixa para entrar aqui no quarto ponto, né? Lembrando, o primeiro ponto foi a minha trajetória, o segundo sobre a clínica, o terceiro sobre o bom psicólogo. Vamos entrar no quarto, que são os erros mais comuns, já que a gente já está falando disso. Vou só dar uma pausa aqui para poder ler um pouquinho para saber se eu respondo no quarto ou deixo nas curiosidades. Ok. Poder passar meu paciente. Excelente colocação sobre a necessidade de ter uma cabeça aberta. Ok, obrigada, gente. Ó, toda vez que paro com um psicólogo é por atrasos constantes. Gente, não dá, não dá. Você tem um consultório, você está chegando atrasado, isso não é nada bom. Como você seleciona colegas para indicar, já que
Sim, eu tenho algumas pessoas que eu indico, já falo sobre isso. Vou botar esse ponto na curiosidade, né? Como indicar alguém, né? Ainda hoje, assim, ninguém fala da clínica como negócio, sim. Até hoje não ensinam mesmo a questão de empreendedorismo, realmente não ensinam. Então, vamos lá, vou chegar lá, né? Então, vamos lá, erros mais comuns. Para mim, o mais detestável que eu identificava na faculdade, que até hoje me dá nos nervos, tem muita gente que vai fazer faculdade de psicologia para se entender. Você está no lugar errado. Você quer se entender, vai fazer terapia e não estudar psicologia. Então, tem gente que vai fazer faculdade de psicologia para se entender, não faz a terapia, porque não tem uma regulamentação que você tem que fazer terapia para você ser psicólogo, né, clínico, e vai atender. E é catástrofe. Aí é um bando de manobra que é cada atrocidade que a gente escuta. Então não dá. Fazer psicologia para se entender, você está no lugar errado. Você vai fazer psicologia para aprender psicologia. E é uma faculdade que você tem que ler muito, muito. E você vai ler coisas que lá no início você vai ver o que tem a ver. Eu estou lendo aqui sobre, sei lá, sobre materialismo histórico tem a ver. Aproveita aquelas disciplinas iniciais que ninguém gosta, de sociologia, de filosofia, né? Aquelas disciplinas elas vão te dar um repertório lá na frente que você nem imagina, né? Outro erro, né? Pegando aqui na minha cola. Muitas pessoas ficam durante a faculdade numa guerra de abordagens. A abordagem tal é melhor, a abordagem tal é pior. Meus amigos, não é tempo mais para isso, né? E aí eu vou falar da minha experiência, não posso falar da experiência dos outros. Já tive psicólogos, uma psicóloga maravilhosa de uma abordagem que não tem muito respaldo científico, por exemplo, que é a junguiana. Maravilhosa. E conheço pessoas da cognitivo comportamental, que é extremamente respaldado cientificamente, que é de deixar um pouco constrangido o manejo que a pessoa tem. Entende? Então não é somente sobre o conhecimento técnico. Não é, eu não acho muito legal você escolher um psicólogo somente pela abordagem, mas é muito do envolvimento daquela pessoa, do engajamento desse profissional, do saber e do manejo clínico que ele tem. Às vezes um bom psicólogo você nem entende direito qual é a abordagem. Tem gente que depois de qual é a abordagem mesmo, porque às vezes não vai fazer, pode, não estou dizendo que não faça diferença clínica, não é isso, mas é que não é o determinante. Não adianta você, não é a abordagem que te faz um bom profissional. Tem gente que acha que dar uma carteirada de cognitivo comportamental é bom, tem gente que acha e não é. Tem gente que acha que dando uma carteirada de psicanalista é intelectual, mas não é mesmo, não é mesmo. Então, eu acho que isso é um outro erro, né? Ainda dos erros, achar que a faculdade ensina tudo. Gente, a faculdade, ela é a pontinha do iceberg do que você tem que saber para você ser um bom psicólogo clínico. Já que a gente falou aqui de cognitivo, por exemplo, na minha faculdade a gente não viu cognitivo comportamental, a gente não viu, isso é uma federal considerada uma das 10 melhores do Brasil. A gente não viu Lacan a fundo, acho que a gente só passou. Não lembro de nenhuma disciplina, e aí quem tiver aqui, que tiver estudado comigo, se quiser dar uma ajudinha, nenhuma disciplina sobre manejo de crise, sobre atendimentos como a gente falou dos plantões. Não vi nada sobre a questão de disciplinas próprias de inteligência emocional, por exemplo, de comunicação, nada disso. Então, a faculdade, ela ensina a pontinha do iceberg. Então, quando às vezes alguém fala, mas fulano é psicólogo, não quer dizer nada, mais nada. Inclusive, sei lá, na faculdade tem disciplinas como estatísticas, que para quem não, estatística 1 e estatística 2, que eu sofri pra caramba, por sinal, que eu sou tremendamente burra para números, né? E para quem não faz pesquisa, não vai agregar em nada, e tem muitas coisas que agregam bastante na nossa prática clínica e não ensinam. Não ensinam como montar consultório, não ensinam. Para vocês terem noção, até a minha experiência no estágio, eu tive que lutar muito para ter uma supervisão. Eu fazia, o meu supervisor mesmo da faculdade, ele estava num momento meio away, eu pedia para ir para casa dele para poder fazer a supervisão, pontualmente ele me deu, mas eu pagava o meu psicólogo, né, que na época eu pagava a minha terapia e a minha supervisão, porque eu queria entender se o meu manejo estava bom, se não estava, e aí a gente volta para aquele ponto que a psicologia, infelizmente, ela abre um espaço muito maior
para quem já vem de uma trajetória de privilégios, porque é muito diferente uma pessoa que não tem dinheiro para fazer terapia e supervisão para uma pessoa que tem esse acesso, o manejo clínico dela vai ser outro, né? Erros comuns ainda. A questão da pseudociência, que, gente, me dá um negócio. Pseudociência em psicologia é demais. Psicologia é uma coisa, algumas coisas meio místicas são outras, mas a gente vê demais psicólogo com discurso não científico. Isso complica muito. Você perde a sua credibilidade. Eu não sei se você quer ser terapeuta, sei lá, dos astros, tudo bem, mas não, e nem pode, pelo CRP, se utilizar do seu cargo de psicóloga para falar de astrologia. Não estou dizendo que não exista, né? Inclusive tenho minha fé que não é baseada em nada, porque fé é uma coisa baseada em achismo, tenho a minha fé, mas eu não posso trabalhar com a minha fé, eu não posso trabalhar com astros, não é por aí, né? Também, uma postura antiética tem demais, cura gay, não existe, tem psicólogo aí botando aí cura gay no meio do pacote. Acho que quem acompanha aqui sabe, sou cristã, né, devota de Maria, mas se você vir alguém fazendo propaganda de si, psicólogo cristão, corra para o outro lado, porque não é sobre os valores do psicólogo. Psicólogo cristão não é algo que deva ser normalizado. Psicólogo cristão nesse sentido. Sou cristã, mas a atuação é psicologia. O que importa não são os meus valores, mas os valores de quem eu atendo. Então isso é extremamente complicado, né? Outra questão, deixa eu ver aqui, resistência em trabalhar com psiquiatras. Tem muito psicólogo que ainda tem tabu sobre medicação, não entende direito, não, enfim, eu acho que ainda falta um pouco um trabalho, assim, para alguns psicólogos trabalharem melhor em conjunto com psiquiatras, né, fazer um trabalho multidisciplinar. Também erro muito comum. Às vezes as pessoas elas vão para as polaridades. Tem gente que acha que porque é psicólogo, em rede social tem que ser um personagem. Eu sou psicólogo, eu sou muito robô, não tenho emoções, né? Ou então vai para o outro extremo e não liga para nada para sua postura. Gente, não é para isso. Você tem que ter certa postura, já que você é um profissional, mas essa postura de vender um personagem eu não acho sustentável e eu acho um pouco caricata também. Então, eu não vejo, às vezes, uma rede social de alguém que está lá vendendo uma coisa muito. Eu não tô nem sei, nem tô sabendo, não quero. É porque eu não tô achando as palavras corretas para compartilhar. Mas que vende aquela coisa muito certa demais, sabe? Gente, não existe. Se você é psicólogo, você sabe que você é humano, você sabe que de vez em quando você dá uma osciladinha de humor, de vez em quando você está mais alegre, mais triste, e falta essa humanização às vezes. Outra questão ainda dos erros comuns, né? Estou juntando as perguntas, né, que fizeram sobre rede social e captação de cliente. Vamos entender uma coisa? Captar cliente não é manter cliente. Talvez se você fosse, vou pegar o exemplo do nutricionista lá. Você vai, o nutricionista ele ganha uma sessão. Ele pode ter um fluxo maior de pacientes, porque vai depois se a pessoa não quiser, ela não vai, mas tem outro, tem outro. O trabalho de psicólogo ele é muito da manutenção. Em uma sessão você pode até trabalhar em uma sessão com plantão psicológico, mas é a manutenção que lhe importa e que forma a sua clínica. E se você tem um marketing tremendo, você tem lá não sei quantos mil seguidores, você tem, sei lá, você contratou não sei quem para lhe anunciar, 1000 contatos, mas você não tem repertório, conhecimento multidisciplinar, não tem intimidade com o setting terapêutico, que é aquilo que a gente falou que é a terapia que vai lhe dar, você não vai sustentar o caso. Então a pessoa vai até chegar lá, mas ela vai embora. Ela vai embora sem ter tido um sucesso no caso clínico dela, você não vai ajudar. Ela só vai perder o dinheiro dela pontualmente e você vai ficar frustrado, que você vai ficar, a pessoa vem e não volta. Então, né, e se questiona se o paciente se você está recebendo pacientes e de repente você não está mantendo, talvez a sua estratégia de marketing esteja ok, mas a sua postura, o seu repertório talvez não esteja tão legal. Reveja, né? Deixa eu ver aqui. Também uma coisa assim de erro, né? Perguntaram o que eu achava, que tem uma psicóloga aí, eu vivo recebendo print, que tem mais de 1 milhão de seguidores. Enfim, ganhar dinheiro é uma coisa, ser bom psicólogo é outro. Você pode ganhar muito dinheiro ensinando, dando curso, sendo blogueiro, sendo empreendedor. Mas isso não quer dizer que você é um bom psicólogo.
né? Bom psicólogo diz de conhecimento, diz de tempo, diz de maturação. Eu acho muito... Eu tô, assim, eu não sei como eu vou conseguir transmitir isso, mas, bom, eu passei no vestibular em 2005. A gente está em 2020. E agora eu tô me autorizando a falar alguma coisa. Minha trajetória é mais ou menos essa. Então, gente, uma pessoa que acabou de se formar, se ela tá com um discurso de sucesso, eu não sei como ela conseguiu essa proeza de ter experiência clínica. Muito do trabalho de psicólogo é uma experiência, caso a caso. Tanto quando a gente dá supervisão, às vezes as pessoas que a gente dá supervisão ficam meio impressionadas. Mas como é que você sabe? Como se fosse uma clara evidência. Não, mas é porque os padrões se repetem, né? E eu acho muito absurdo nessa supervisão, que também mandaram um print, uma pessoa com 1 ano de clínica se autorizando a dar supervisão. Então, às vezes, muitos psicólogos já não sabem que esse começo da clínica é muito difícil, porque como a gente falou, tem que ter certos privilégios para se manter, como todo investimento. Então, muitas pessoas ali no início da trajetória estão dando mentoria, trabalhando com marketing, tudo bem, vá lá, mas dar supervisão com 1 ano de clínica, gente, isso, na minha concepção, é um absurdo do absurdo, não tem como. Supervisão é sobre uma experiência que você tem. Bom, deixa eu ver aqui o que é mais. Acho que os erros comuns foi isso. Vamos pro quinto, que são curiosidades. Vou dar uma olhadinha agora se tem mais alguma coisa. A Cecília, que é do Tem Sentido, está falando aqui, a psicóloga que fala de mentalidade fracassada. Sim, essa daqui, ela é uma dessas pessoas que é bem sucedida na rede social, mas que eu duvido muito conseguir uma solidez clínica, né? Camila, te admiro tanto, muito obrigada. A Ida falando aqui, eu até já te mandei print. Sim, eu recebo vários prints de absurdos, vários, vocês nem imaginam. Já espero a live salva. O que você acha da rixa entre psicólogos e coaches? Bom, eu acho que do mesmo jeito que tem, assim, isso é um assunto, a gente poderia fazer uma live só sobre isso, mas tem coach que está entrando em assuntos que não são deles, patologias, eles entram em questões, eles despertam algumas questões que eles não têm manejo para lidar. Mas, por outro lado, às vezes os coaches, eles têm uma mentalidade de empreendedor, de ter uma postura, de ter até uma estética, de ter uma condução, que às vezes psicólogos não têm, eles não foram ensinados a isso. Então, não estou dizendo que todo coach é ruim, mas conheço vários que são de chorar as atitudes que eles têm, né? Acredito que nenhuma faculdade ensine tudo, concordo, né? Empreendedorismo de ver, então vamos ver aqui se tem mais alguma. Então, pergunta aqui, quem é essa? Se alguém quiser dizer da psicóloga que tem mais de 1 milhão, podem dizer aí, eu que não vou dizer. Ok. Falaram aqui, perguntaram, Amanda, discurso de sucesso, de fama, uma diferença muito grande dos dois, né? Porque a gente teria que definir o conceito de sucesso, né? Ok, é notável todo esse repertório, conhecimento multidisciplinar que você tem, muito obrigada. Então vamos lá para o tema 5, e aí fiquem à vontade, o tema 5 é curiosidades, da caixinha de perguntas, que surgiram várias, e eu não soube nem onde enquadrar naqueles outros 4 temas, então vou ter aqui curiosidades. Então se tiverem mais curiosidades, podem colocar. A primeira que eu coloquei aqui foi, você cumprimenta pacientes na rua? Então eu tenho uma postura, como é que eu ajo? Tem muitos pacientes que fazem terapia escondido. Alguns eles já chegam dizendo, ninguém sabe que eu faço terapia. Então com eles eu já sei que se eu encontrar, eu só falo com eles se eles estiverem sozinhos. Sendo que às vezes, no meio do caminho, é que a gente descobre que o paciente faz terapia em segredo, ele não avisa. Então às vezes o telefone toca na sessão, e aí, não, eu tô aqui no salão. Aí a pessoa desliga, era meu marido. Então às vezes você não sabe que a pessoa faz em segredo. Então qual é a minha postura? Quando eu vejo um paciente e ele está sozinho, eu cumprimento, eu falo, adoro encontrar paciente. Mas, quando eu vejo que ele está acompanhado, eu finjo de cega. Se ele falar, eu falo. Se ele não falar, como eu não sei, porque às vezes é constrangedor, a pessoa, vou lá e falo, oi, tudo bom, fulano? E a pessoa está do lado, quem é ela? Então, se está acompanhado, eu finjo que não vejo, e se a pessoa falar, eu falo. Depois, pode se emocionar durante as sessões? Pode, gente, psicólogo não é robô. Pode, eu rio pra caramba em sessão. Emocionar, você também tem que ter uma questão de saber o que é que você aguenta. Eu volto lá para os 120 dias de Sodoma. Você aguenta? Porque se você tem uma labilidade emocional muito grande, talvez não seja o seu trabalho. E a gente cria mecanismos de defesa para não se desestruturar. Então,
mas emocionais, sei lá, eu já falei, acho que falei nos stories já uma vez, quando às vezes acontece, quando eu escuto relatos de coisas muito boas, né, pessoas às vezes que passaram por um inferno, e às vezes elas vêm e elas relatam coisas maravilhosas, eu me emociono, eu vejo, meu Deus, eu vi fulano desse jeito, eu vi fulano entre a vida e a morte, agora fulano tá, sei lá, tá construindo família, então às vezes me emociona muito, muito mesmo, né? Mas aquela labilidade emocional, não sei se é seu canto. Pode atender amigos? Não. Assim, vamos lá. Não há uma lei, mas não é muito indicado que você atenda pessoas que você conhece, porque o seu julgamento já vai estar pré-formado. Então não é bacana você atender pessoas do seu convívio, familiares, amigos, não funciona bem. Você não vai ter uma abertura, né, para aquela pessoa, você já vai ter preconceitos. Às vezes nem pessoas da mesma família é muito indicado. O que acontece pontualmente, às vezes, sei lá, você atende uma mãe e a mãe gosta muito do seu trabalho e o filho não topa fazer terapia com ninguém, aí a mãe, não, mas faça pro meu filho, porque funcionou comigo, ele viu. E aí você às vezes encerra um caso, começa outro, enfim. Mas não é muito adequado você fazer você atender pessoas que você conhece, né? Outra dúvida aqui, sobre atendimentos online, eu até aproveitei a deixa e postei, né, sobre a experiência de atendimento online. Eu já atendi online pessoas que moravam fora do país, sempre indiquei para pessoas que moram, né, em outras cidades procurarem seus psicólogos nas suas cidades, mas com a pandemia todos os atendimentos ficaram online. Para mim tem sido uma experiência muito incrível, muito boa. É, claro, como tudo na vida, você tem que ter alguns recursos. Se a pessoa, quando ela ia lá, eu atendia no shopping em Pátio Dom Luiz, então a pessoa para ir para lá, ela tinha que morar, tinha alguns condicionantes, morar relativamente perto ou trabalhar perto, ter um meio de transporte para lá, às vezes, ter dinheiro para pagar uma coisa ou outra ali, enfim. E para quem está sendo atendido online, então também tem alguns condicionantes, como uma boa internet e um lugar com privacidade. Na pandemia, se perdoa esse lugar de privacidade, então muitos locais de atendimento estão sendo literalmente, como eu falei no texto, no banheiro, no carro, né, no jardim, na cobertura do prédio, mas tem sido uma experiência muito rica. A gente perde sim na linguagem corporal, porque às vezes você observa a linguagem corporal do paciente, às vezes ele está com o pé apontado para um lado, para o outro, uma perna inquieta, então isso você perde. Porém, você ganha muitas outras coisas. Você entra no lar do paciente, ele lhe mostra, às vezes, né, objetos que ele sempre falou, ele vai lhe introduzindo no lar dele. É muito rica, está sendo muito rica para mim essa experiência de atender o dia todo online. Deixa eu ver aqui. Diferenças entre as faculdades. Faz diferença a faculdade que você faz? Sim, tem faculdades, e aí também vem uma curiosidade. Você imagina que normalmente quem ensina a ser um psicólogo clínico é um professor que às vezes ele não atende. Entende a importância de você fazer terapia se você quer ser um bom terapeuta? Às vezes principalmente se ela pega numa federal, às vezes tem professor ali que é dedicação exclusiva, só pode, e foi meu caso, por exemplo, né, estudei em federal. Então, como é que uma pessoa que é dedicação exclusiva à federal, ela vai ter experiência clínica para te ensinar algumas questões? Então, isso é muito complicado. Então, tem faculdades que vão ter que você vai ter mais acesso a um tipo de informação, outras faculdades vão ser mais apegadas a outras linhas e por aí vai. Bom, faltam 5 minutinhos. Eu acho que contemplei, falei bem rápido para dar tempo de falar tudo, mas eu vou pegar aqui mais as perguntas, sim, e responder uma pergunta que tinham falado. Como é que você indica? Eu, eu tenho amiga que disse até que eu já lotei a clínica dela de tanto indicar, e eu tenho muito orgulho das pessoas que eu indico, porque são pessoas que eu conheço minimamente o trabalho, né? E não quer dizer, eu não, às vezes tem amigas que ficam um pouco com raiva, você é tão minha amiga e nunca me indicou, porque existe uma diferença de você gostar de uma pessoa e você achar que ela faz um bom trabalho. Eu não indico quem não faz terapia, não dá para mim. Eu não indico pessoas que não cultivam um bom repertório, porque eu não acho que seja viável na manutenção de nenhum caso clínico. E então as pessoas que eu costumo indicar, normalmente elas têm repertório, e às vezes podem até não ser as pessoas, às vezes, que tem um currículo, mas elas têm repertório, elas têm cabeça aberta, elas se enquadram naqueles critérios que a gente falou de bons psicólogos, de ter repertório, de ter uma cabeça aberta, de procurar, estudar, por aí vai. Então deixa eu ver aqui mais das perguntas antes que caia. Pera lá.
Ah, porque uma pessoa esconde que faz terapia por causa dos estigmas. Muitas pessoas, a terapia para muita gente ainda é super estigmatizada, é coisa de doido. Os homens, nossa, muitos homens que fazem terapia comigo, eu amo atender homem, né? Porque eles vão desestruturando muitas coisas, né? Eles sabem qual é o meu perfil, eles sabem do o que eu acho que eu deixo meu posicionamento muito claro aqui em rede social, né? E eles vão desconstruindo muitas coisas, mas muitos não dizem que fazem terapia de jeito nenhum. É interessante atender todo o público, família, criança. Eu nunca atendi criança, nunca, nem na faculdade, não é meu público, não tenho pretensão. É um outro tipo de saber, é um outro tipo de manejo. Eu acho que cada um tem que ser bom nas suas potencialidades. Eu sei que eu tenho um potencial para conversar com pessoas dos mais diversos níveis, sei lá, do diretor, CEO de não sei aonde, a uma líder, a qualquer pessoa, um adolescente, eu sei que isso eu consigo, né? Repertório para transitar entre mundos. Mas eu não tenho manejo para brincar com criança, porque na terapia de criança é um brincar, é lúdico. Eu não tenho esse manejo, nunca tive e nunca atendi criança, né? Deixa eu ver. Por que a família não apoia? Você aprendeu mais com a faculdade ou com a experiência a ter um manejo clínico? Eu aprendi muito fazendo terapia, a parte técnica é estudando. E estudar não é só estudar o que a faculdade dá, é estudar mesmo, levar para casa, não parar nunca. Mas a minha experiência como paciente, ela é preciosíssima no manejo clínico. Né? Admiro muito você, muito obrigada, gente. Fico muito feliz com o apoio. Renova o fôlego, né? Acho que o ser humano precisa, às vezes, dessa validação, faz bem. Você escolhe a demanda e o perfil do paciente. A primeira sessão, eu sempre peço a parte para ver se eu vou aceitar o caso ou não. Porque às vezes é uma demanda que, sei lá, uma pessoa no espectro autista eu encaminho, né? Hoje em dia eu não estou recebendo TEA. Mas a primeira sessão eu sempre pego para ver. E também pessoas que chegam na primeira sessão dizendo só vim fazer terapia porque a minha esposa obrigou, eu não atendo. Né? Eu falo, não, tem tanta gente querendo ser atendida, então uma pessoa que está fazendo só porque alguém pediu, o desenvolvimento do caso dela talvez não seja tão interessante, então façam alguma seleção. Encontrar seu perfil foi uma grata surpresa, fico muito feliz, muito obrigada. O psicólogo de Virário, o prof pode ter outro cargo, não necessariamente todos são dedicação. Não necessariamente todos os professores são dedicação exclusiva, é porque eu estudei na federal e a maioria lá é sim dedicação exclusiva, né? Meus professores são maravilhosos, mas no curso de psicologia o fundamental é você visitar e buscar muito conhecimento, se comprometer. Concordo. Sou formada em Direito e tive um semestre de Psicologia e pude perceber a importância dessa interdisciplina. Fico feliz. Gente, muito obrigada. Acho que tem tanta pergunta aqui. Faço terapia com psicóloga que você me indicou pelo Insta. Sou grata até hoje por isso. Costumo indicar pessoas bacanas, né? Tem algum livro para indicar para quem quer começar o curso? Indico Fazer Terapia, para quem quer começar o curso, é a primeira parte, né? Atender crianças exige carisma. Sou paciente no meu ver Camila de qualquer... muito feliz, Flávia, muito obrigada. Bom, gente, vai encerrar agora que já vai dar 1 hora. Tá falando aqui já que tem 1 minuto para terminar. Então, falei bem rápido para dar tempo de tudo. Queria fazer terapia com você, fico honrada. Qualquer coisa, quem quiser colocar lá o nome na lista, né? Manda um WhatsApp, tem um link na bio. Recebo para a lista, não sei quando posso receber as pessoas, porque como eu disse, eu me dedico muito a algumas pessoas que fazem um sacrifício financeiro de economizar, não podem fazer terapia continuada, mas elas fazem ali 12, 16 sessões, enfim, por uma demanda pontual, e esses casos são encerrados e a gente vai colocando outras pessoas no lugar. Né? Então, eu sempre recebo para a lista de espera e, eventualmente, vou chamando. Né? Bom, eu agradeço muito a participação de vocês. Vai ser encerrado, então, muito obrigada por tudo. Espero ter contribuído de alguma maneira. Se tiverem mais alguma dúvida, que a gente, de repente, faça depois um outro live sobre diferenças das abordagens. Tinha até conversado com a Jéssica sobre isso. Sobre outro assunto, a gente faz. Mas foi isso. Beijo, obrigada, gente.